Uma sequência de eventos explosivos abala o cenário geopolítico enquanto a Ucrânia enfrenta pressões crescentes de todos os lados. Em meio a negociações tensas entre Moscou e Washington, um atentado contra Donald Trump nos Estados Unidos foi frustrado nas últimas horas, enquanto, do outro lado do Atlântico, Kiev recebe sinais claros de que seu maior aliado pode estar repensando seu apoio incondicional, especialmente quando o assunto são os valiosos recursos minerais ucranianos. Aqui, você confere os fatos mais urgentes e impactantes deste momento, com análises que vão além das manchetes superficiais. Vladimir Putin sonha em ampliar seu controle territorial antes de qualquer acordo de paz, mas especialistas ocidentais são categóricos: essa estratégia está fadada ao fracasso. Por quê? Porque as forças armadas russas, apesar do discurso de força, estão à beira do colapso operacional. Fontes confiáveis revelam que falta equipamento essencial, tanques, blindados e até munição, para sustentar avanços significativos. Pior, a capacidade ucraniana de realizar ataques precisos com drones impede que a Rússia concentre tropas suficientes para romper as linhas de defesa. Não à toa, autoridades do G7 e o próprio Zelensky já haviam alertado sobre uma ofensiva iminente nas regiões de Sumy e Kharkiv, áreas-chave que, se tomadas, dariam a Putin uma vantagem desleal em futuras negociações. O comandante-chefe ucraniano, Alexander Syrsky, confirmou: o ataque já começou, com um aumento brutal no número de investidas russas nas últimas semanas. Agora, a prioridade é impedir que Moscou acumule forças em um único ponto, evitando assim uma ruptura catastrófica nas defesas ucranianas. Mas os planos do Kremlin não param por aí. Enquanto a Ucrânia resiste, a OTAN se movimenta em silêncio. A França, por exemplo, enviou uma equipe especializada para mapear com precisão a fronteira entre Romênia e Ucrânia, atualizando dados topográficos em 3D da região dos Cárpatos, uma área conhecida como a Porta de Focani, um corredor histórico por onde tropas vindas do leste poderiam invadir o território romeno. Não é à toa que um oficial da Aliança Atlântica admitiu: este sempre foi um caminho estratégico para invasões. A mensagem é clara: a OTAN não está mais focada apenas em proteger Polônia e os países bálticos. O risco se expande, e cidades como Narva, na Estônia, também estão na mira de Moscou. Enquanto isso, no coração do poder americano, a divisão é evidente. Enviados de Trump se digladiam sobre o futuro da Ucrânia. De um lado, Witkoff, que já esteve 3 vezes na Rússia e mantém diálogos diretos com Putin, defende uma saída radical: ceder à Rússia o controle total sobre 4 regiões ucranianas, Luz, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, como condição para um cessar-fogo. Do outro, o general Keith Kellogg, também representante de Trump, rejeita veementemente a ideia, argumentando que Kiev jamais aceitaria entregar seus territórios ocupados, embora esteja aberta a negociações pontuais. A situação é tão crítica que veículos como The Times já especulam sobre um possível Plano Berlim, uma divisão da Ucrânia em zonas de influência, com tropas ocidentais no oeste, forças russas no leste e uma área desmilitarizada no meio. Uma proposta que, se concretizada, redefiniria o mapa europeu para sempre. E os ataques não param. Poucas horas após o encontro entre Putin e o emissário de Trump em São Petersburgo, a ordem foi dada: 88 drones russos decolaram de Kursk, Milerovo e Primorsko-Akharsk, rumo ao coração da Ucrânia. Kiev foi alvo principal, mas Kharkiv, Odessa, Dnipro, Donetsk e outras regiões também sofreram danos. Dos 88 aparelhos lançados, 56 foram abatidos pela defesa antiaérea, 24 se perderam em rota, os chamados drones Iska, e outros 8 têm destino incerto. O balanço é desolador: incêndios em armazéns, destruição de residências e, pelo menos, uma vítima fatal no distrito de Sviatoshskis. Vitaly Klitschko, prefeito de Kyiv, confirmou os estragos, mas ressaltou que, por sorte, não houve mortes no distrito de Darnitsk, onde fragmentos de drones atingiram uma casa. Enquanto o mundo observa, uma pergunta permanece no ar: até onde Putin está disposto a ir? E, mais importante, até onde o Ocidente está disposto a deixar que ele avance? As respostas definirão não apenas o futuro da Ucrânia, mas o equilíbrio de poder global nas próximas décadas. Fique conosco para acompanhar cada desdobramento em tempo real. Sua opinião é fundamental, compartilhe, comente e ajude a espalhar informações que fazem a diferença. Juntos, mantemos a verdade viva. A verdade distorcida, quando as palavras são manipuladas para servir a interesses obscuros. As declarações foram deturpadas. E não por acaso. Keith Kellogg, ex-enviado especial de Trump para a Ucrânia,
rompeu o silêncio para desmentir a narrativa fabricada pelo The Times. O artigo distorce completamente minhas palavras. Falei sobre forças de apoio após um cessar-fogo, sempre em defesa da soberania ucraniana. Quando mencionei o divisão, referia-me a áreas de responsabilidade entre aliados, nunca a partilha do território ucraniano. Um detalhe crucial, propositalmente omitido: na véspera, as negociações entre Witkoff e Putin em São Petersburgo foram classificadas pelo Kremlin como produtivas. Nada mais. Nenhum acordo, nenhuma concessão. Apenas o silêncio estratégico que antecede o próximo movimento no tabuleiro geopolítico. Negociações hostis, quando a ganância supera a diplomacia. Os Estados Unidos e a Ucrânia estão à beira de um escândalo de proporções históricas. Washington e Kiev travam uma batalha surda e perigosa pelos minerais ucranianos, um tesouro estratégico que pode redefinir o poderio econômico global. Enquanto Zelensky insistia em um acordo benéfico para ambos os lados, capaz de impulsionar a modernização da Ucrânia, a administração Trump apresentou uma proposta maximalista, tão agressiva que até a Reuters a classificou como extremamente hostil. O que está em jogo? Segurança zero. O novo rascunho americano não menciona garantias de proteção à Ucrânia, justamente o ponto não negociável para Kiev. Saque legalizado. Os Estados Unidos exigem acesso privilegiado às riquezas minerais ucranianas, com a obrigação de que todos os lucros de empresas públicas e privadas sejam direcionados a um fundo de investimento controlado por Washington. O golpe final. A Casa Branca quer tomar o controle total do gasoduto da Gazprom que corta a Ucrânia rumo à Europa. Um detalhe sinistro: o trânsito de gás por essa rota foi suspenso em 1º de janeiro de 2025. Coincidência? Trump já deixou claro o recado a Zelensky: se recuar e não assinar, terá grandes problemas. A sombra da violência, quando o ódio se transforma em ameaça real. Enquanto o mundo discute acertos geopolíticos, um homem planejava derramar sangue. Shimon Peres, 32 anos, mais conhecido nas redes como Mr. Satan, foi preso após divulgar em seu canal no YouTube planos detalhados para um massacre em massa, incluindo o assassinato do presidente Trump e de Elon Musk. As autoridades descobriram que, logo após a posse de Trump, Monteiro obteve uma licença para porte de arma e, em fevereiro de 2025, declarou: comprei várias armas e estoquei munição desde que Trump assumiu. Uma confissão aterradora, agora sob investigação federal. Enquanto isso, Trump tenta provar que está mais forte do que nunca. Após o atentado frustrado na Pensilvânia em julho passado, ele submeteu-se a exames médicos e, com o habitual tom desafiador, anunciou: fiz o teste cognitivo. Respondi todas as perguntas corretamente. Fizeram exames de coração, de tudo mais. Acho que vão gostar do resultado, sai no domingo. Uma mensagem clara: não há espaço para fraqueza na liderança que ele pretende exercer. Lukashenko, o ditador que prefere concreto a testes de inteligência. Enquanto Trump se submete a avaliações, Alexander Lukashenko, 8 anos mais jovem, dispensou qualquer exame psicológico com desdém. Isso não é para mim, declarou, antes de aparecer em uma obra de construção, o Museu Nacional Histórico e o Parque da Unidade, acompanhado de seus pits, Unca. Para a posteridade, deixou uma mensagem em uma cápsula do tempo. O conteúdo. Segredo. Talvez um aviso. Talvez uma ameaça. Ou apenas mais um ato de um regime que sobrevive à base do medo e do simbolismo vazio. Cazaquistão, o show que virou caça às bruxas antes mesmo de começar. Jennifer Lopez nem pisou em Astana, e o caos já se instalou. O concerto agendado para 1º de agosto esgotou ingressos em horas, mas as suspeitas de fraude são tão grandes quanto a demanda. Organizadores investigam compras em massa por contas falsas, enquanto revendedores já oferecem os bilhetes por preços até 8 vezes maiores. O absurdo? 150 mil pessoas tentaram garantir presença para um evento com capacidade para apenas 18 mil. Um retrato da desigualdade: enquanto uns lucram com a escassez, outros são deixados para trás, literalmente. A informação é sua arma. Não a deixe nas mãos de quem a manipula. Este é o momento de questionar, compartilhar e agir. Cada detalhe importa. Cada voz conta. Acompanhe conosco os próximos capítulos desta história, porque o que está em jogo não é apenas o hoje, mas o mundo que deixaremos para amanhã. Não se afaste. Fique conosco. As notícias não param e nem nós.
Siga o Nesta no Telegram ou no X para atualizações em tempo real. Sua atenção é nossa força. Até breve.